vamos começar, que eu tô empolgado com essa primeira parte. Ai! Tô empolgado. Eu não sei porque eu tô empolgado. Eu tô triste. É a empolgação de tristeza. Eu tô muito triste com essas notícias relativas à decadência do Lula. Mas, enfim. Oposição protocola CPI do INSS no Congresso. Eu acho que a manchete correta seria a CPMI. Tanto que no subtítulo você vê. Comissão Mista de Investigação de Fraudes nas Aposentadorias foi idealizada pela senadora Damares e pela deputada federal, a Coronel Fernanda. Ao todo, o grupo conseguiu 259 assinaturas, de 223 deputados e 36 senadores. Precisa de 27 assinaturas, tem 36, ou seja, tem 9 senadores a mais. Que o Lula teria que correr aí para tirar assinatura, acho muito difícil. E na Câmara são 171, tem 223, então você tem o quê? 29 mais 23, você tem 52 assinaturas a mais. Será que o Lula vai conseguir tirar? Não sei, eu sei que a CPMI não entra na fila das CPIs que estão aí, né? Se o Alcolumbre quiser pautar, tá pautada. E aí, vai ou não vai pautar? Para surpresa de ninguém, nenhum congressista do PT de Lula foi a favor de abrir a CPI do INSS. Por que será, né? Mas a culpa não era de Bolsonaro? A culpa não era de Bolsonaro, gente? Então, por que os petistas não querem assinar? Por que os petistas estão blindando o Bolsonaro? Por que os petistas estão a proteger Jair Messias Bolsonaro? O que Bolsonaro fazia com o irmão de Lula, hein? Que mensagens que Bolsonaro trocava com o irmão do Lula? Eu tô falando isso, mas sem brincadeira, falando sério mesmo, seríssimo. Tu já pensou? Se Bolsonaro tivesse ido na rede social e começasse a falar, ainda bem que não fizeram a busca e apreensão no irmão do Lula, se não encontrar, né, coisas que não devem virar público que eu mandei pra ele. Tu já começou? Tu já pensou? Sabe, só de pirraça. Cara, ia ser sensacional. Assim, ver, sabe, essa cutucada fica assim, não, o irmão do Lula é meu primo. Só pra ver, né? Só pra ver, e aí depois Bolsonaro podia falar, né? Pô, tá vendo aí, né? Primeira vez na história que um amigo meu vem sendo poupado pela justiça, porque talvez ele seja do irmão do Lula também. E aí jogar pra galera só pra mostrar, né, essa hipocrisia. Porque tu já pensou se fosse o irmão de Bolsonaro? Tu já pensou se fosse o irmão de Bolsonaro no meio dessa confusão? Tava preso, na cadeia, sabe? Prisão preventiva, no mínimo tava de tornozeleira em casa, com passaporte, né, recolhido, proibido de utilizar redes sociais, proibido de se encontrar e ficar perto de outros investigados. Era cadeia, ia jogar a chave fora. A justiça no Brasil, com a direita, é cadeia. E cadeia por golpe, por causa de baleia, porque saiu do país, sem sair do país, né? Videocaso do Felipe Martins. Mas enfim. Com a ajuda da base do governo, oposição protocola CPMI sobre fraudes no INSS. Realmente, assim, é uma vergonha. Como é que tu é governo? Como é que tu entrega ministério para partido que tá assinando CPI contra você? Lula é um fraco. Lula não tá nem mais aí pra nada. Eu não sei nem se Lula vai ser candidato em 26. Lula só quer passear, sabe? Passeia, vai pra lá, não tá nem mais porcaria nenhuma, rapaz. Aí que começa a ficar coisa boa. A base não são apenas os partidos do Centrão. PSB, partido do Alckmin. 6 assinaturas. Não é pouca coisa, gente. 4 deputados, 2 senadores. O posicionamento gerou insatisfação no governo, que vem trabalhando contra a comissão. Segundo o dirigente petista, o PSB é muito base, ou ao menos deveria ser. É só o partido do vice-presidente. É só o partido do vice-presidente. Os parlamentares dizem que não houve orientação da direção partidária nesse caso. Não houve liberação nem orientação. O pessoal não trabalha. Qual foi o caso, a votação? Foi o negócio da anistia. Os deputados falam a mesma coisa. Em nenhum momento, José Guimarães, né, líder do PT na Câmara, veio me procurar.
Em nenhum momento ninguém do PT veio me procurar falar que não podia. Ninguém trabalha, o pessoal não trabalha. Eles acham que dar entrevista na Globo News, ficar de fofoca com a Daniela Lima, vai, não sei, vai fazer o Brasil entrar no rumo. Não vai. E o Sidônio entrou no governo em dezembro, parece que o Sidônio botou assim uma cortina que ninguém mais enxerga, um palmo na frente dos olhos. O trabalho que Sidônio vem fazendo para destruir o governo Lula é assim, ninguém nunca antes na história desse país conseguiu fazer o que Sidônio está fazendo. Tá, assim, tá de vento em popa em direção ao buraco. Aí vem Tabata Amaral. Nem a menina do Lema poupou o Lula. Aí eu acho que essa assinatura da Tabata você pode até extrapolar um pouco, né? A Tabata se move de acordo com os ventos da terceira via. Sinal aí que o grande empresariado brasileiro tá cansado do Lula. O grande empresariado tá cansado do Lula. E por sinal, isso não é bobagem, não é achismo. Quando você olha essas reuniões internacionais com frequência, que estão cada vez mais frequentes fora do país, a presença de petistas nela, assim, tá muito rarefeita. Muito rarefeita. Já os cardeais do Centrão estão marcando presença em todas. Estão sendo convidados para todas. O único petista que ainda era requisitado era o Haddad. Porque o Haddad tem a chave do cofre. Então eu não teria que conversar com o Haddad, mas no Haddad, o PT tá fora nas discussões de Brasil, né? Porque lá eles discutem o Brasil. Lá eles discutem o que fazer para o Brasil dar certo. E o PT tem ficado de fora. O fim do PT será trágico. Que bom. Aí, CPI. Um retrato do fracasso de um governo fraco. A turma da Veja voltou de novo em uma matéria que segue a linha do que a gente comentou, acho que até no vídeo de ontem, foi anteontem, acho que foi no vídeo de ontem, que eu fiz o contraponto com o Estadão. A Veja vem adotando assim, uma postura que, o padrão do consórcio, relativamente bem justa. Porque ela vai criticar o Lula, dá umas porradas também no governo Bolsonaro, mas deixa claro toda a cara de pau do governo Lula. Tanto que essa matéria aqui ainda vai dar umas porradas em Bolsonaro também. Vou até mostrar pra vocês. Mas tá ali. A batalha do governo Lula para jogar a crise do INSS para Bolsonaro. Tirando o lixo da Globo, a imprensa como um todo vinha, assim, em suas matérias, suas manchetes, deixando bem claro como o PT vem sendo um cara de pau. Como o PT vem sendo um cara de pau, como o PT acha um disfarçatez para jogar a culpa, né, no colo de Bolsonaro. E eu acho que essa percepção e esse afastamento e essa insatisfação da imprensa com o PT está a aumentar. Está a aumentar, de pouquinho em pouquinho. Eu já mostro por quê, né? Eu até já adiantei no início. A nota do Globo. A nota do Globo é a nota do Globo. Desde que o escândalo de corrupção do INSS veio à tona, interlocutores de Lula se esforçam para tentar jogar a responsabilidade sobre o caso para o governo Bolsonaro. Um exemplo que a Veja dá é o Messias, o grande Messias. Fiz várias publicações nas redes sociais no sábado, inclusive com um vídeo no qual ele aparece criticando o governo Bolsonaro, jogando sobre ele a responsabilidade pelo escândalo de corrupção. Aí, a Veja faz o resumo. Esquema cresceu sob Lula. No entanto, os interlocutores do governo petista ignoram que, apesar do escândalo ter começado no governo Bolsonaro e durado toda a gestão sem que fosse investigado ou barrado, os descontos indevidos tiveram aumentos significativos nos últimos 2 anos já sob a atual gestão. É o que eu disse para vocês. Tá aqui, ó, a Veja vai ainda dar uma porrada, ó. Tava lá, no governo Bolsonaro teve. Agora, tivemos aí, né, um aumento significativo de 2023 para cá. Um aumento significativo. Outro ponto é que o entrou ministro da Previdência, o Lupe, foi alertado já em 23 que havia denúncias de descontos irregulares e agiu com lentidão ou com omissão, que ainda é pior. Além disso, o novo ministro da pasta, Volney Queiroz Maciel, foi um dos apoiadores da medida provisória que cancelou a necessidade de renovação anual da autorização de descontos. A medida provisória foi aprovada pelo Congresso e sancionada por Bolsonaro. Mais um ponto que vem sendo destacado pela oposição para criticar Lula e que os seus interlocutores não têm falado sobre, é o fato que o irmão de Lula, o Frei Chico,
é vice-presidente de uma das instituições envolvida nos desvios indevidos. Desde agosto de 2024, Fechico é a vice-liderança do Sindinap. Então tá aí. É só mais uma nota crítica. E você vê assim, ó, a Veja se esforçando para mostrar como Lula é mentiroso. Como Lula não quer assumir as traquinagens. Só que aí, amigos, deem bem boas-vindas a bolsonarista Malu Gaspar. Malu Gaspar, ela tem um perfil um pouco diferente do restante dos jornalistas do Globo. A Malu Gaspar, ela foi uma pessoa que ela obteve muitos vazamentos durante a Operação Lava Jato. E, querendo ou não, quando você está diante de uma coisa como aquela, e depois até ver a escrever um livro, não tem como, por mais que você trabalhe na Globo, que você não acaba, assim, não seja influenciado pelo mundo real, pela verdade. Porque era muita coisa que aparecia, né? Tinha movimentação política, mas por trás da movimentação política, como jornalista, ela queria algum tipo de prova para poder basear, para fazer suas notas. Então a Malu Gaspar, ela teve, né, teve um destaque durante aquele período, escreveu um livro sobre aquilo, e eu acho que para ela, ver o Lula ser descondenado, desceu com gosto amargo. Essa nota aqui jamais seria escrita pela grande Luísa Marluso. Essa daí é transtornada quando escuta a palavra Bolsonaro. A Malu Gaspar parece que resolveu se vingar do Lula, né? Essa matéria aqui realmente, assim, olha, gente, nem bolsonarista fez uma defesa tão grande de Bolsonaro como a Malu Gaspar. Já tô adiantando pra você. Eu fiquei surpreso. Eu começava a ler assim, eu falava, eu estou embasbacado. Eu aprendi essa palavra, não. Estou embasbacado. Estou assim, sem ar. Confiscou meu coração. Salvação dos aposentados. Esquerda brigou para manter descontos que levaram à fraude no INSS. Veja que já é a manchete que faz uma afirmação de culpa. É culpa da esquerda. Aí ela começa. Desde que a oposição propôs a instalação de uma CPMI para investigar as fraudes bilionárias no INSS, a regulamentação permitindo descontos que passaram a ser feitos em massa e de forma ilegal para desviar o dinheiro dos aposentados se tornou pivô de uma disputa barulhenta nas redes sociais. De um lado, bolsonaristas acusam governistas de terem arquitetado o roubo. É isso o vídeo do Nicolas. Enquanto auxiliares de Lula e parlamentares da base ocuparam as redes para acusar a gestão de Bolsonaro de ter criado brechas que possibilitaram os descontos. E aí? E aí, a Malu Gaspar vai te trazer a verdade? Mas a pesquisa nos registros da Câmara e do Senado sobre a tramitação das medidas provisórias e leis que tratam do assunto não deixa dúvida. Eita! Parlamentares dos partidos de esquerda do Lula, que antes eram oposição ao governo Bolsonaro, capitanearam um esforço concentrado para derrubar trechos de medidas provisórias e de decretos do governo Bolsonaro e não só ampliar os prazos para cadastro de entidades associativas fazer os descontos das aposentadorias, como a esquerda também trabalhou para relaxar os controles. Eita! Começou bem. Ao final, o Palácio do Planalto, no caso o governo Bolsonaro, acatou um acordo costurado pelos líderes do Congresso e não vetou as emendas propostas pela oposição que tinham sido incluídas no texto, de acordo com fontes do antigo governo que participaram dessa discussão à época, para evitar que o Congresso derrubasse os vetos e o cadastro acabasse ficando sem fiscalização nenhuma. Na certeza que iriam derrubar o veto de Bolsonaro, ele sancionou alguma coisa para não ficar sem nada. Entregou o braço para não levar o corpo junto. Aqui não é nem mais entregar os anéis para sobrar o dedo. Vejam só. Vejam só. Malu Gaspar tem até explicação porque Bolsonaro ainda aceitou sancionar. Mas ela não para aí. Vai ficando melhor. Quando as emendas da oposição, né, hoje é governo, hoje é a turma do Lula, foram aprovadas, o deputado Carlos Veras, irmão do presidente da CONTAG, a CONTAG que se reuniu com Lula,
A CONTAG que semana passada estava com Paulo Teixeira, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, que o Paulo Teixeira não colocou na agenda oficial, nem publicou em suas redes sociais, mas a CONTAG postou a foto com ele. Não sei por que ele se escondeu. Não sei porque o Paulo Teixeira se escondeu, mas estava com a CONTAG semana passada. Enfim, o irmão do deputado federal do PT, Aristides Veras, discursou no plenário. O irmão de Aristides Veras, que é presidente da CONTAG, né, o deputado federal do PT, Carlos Veras, o deputado, discursou no plenário e disse que o resultado era fruto de vários dias de muito esforço, de muito trabalho, principalmente da CONTAG e de suas federações, do Partido dos Trabalhadores, do campo, né, dos partidos do campo, da esquerda, a fim de construir uma emenda que pudesse, nesta MP 871, salvar os trabalhadores e as trabalhadoras. A culpa é tua, Lula, e de tua turma. Tá aí. O discurso. O PT trabalhou por isso. O petista Carlos Veras, que é irmão do presidente da CONTAG, ele afirma, não tem dúvidas, a Globo jogou Lula no buraco. A Globo jogou Lula no buraco. Com o registro da época. Aí a Malu Gaspar continua. Bateu pouco? Não. De acordo com a apuração da CGU, a CONTAG é a entidade que mais recebe dinheiro dos descontos. Só em 23 foram 426 milhões. A CONTAG que foi uma das principais articuladoras para derrubar a MP de Bolsonaro. O esforço a que Veras se referiu ocorreu principalmente na aprovação da MP 871, a primeira a colocar o tema em pauta no Congresso, com a justificativa de melhorar os controles do INSS e fortalecer o combate a fraudes e a atos de corrupção em 2019. A Malu Gaspar ainda explica o que era a MP de Bolsonaro para combater a fraude, a corrupção. Lá estava Bolsonaro das primeiras e o PT estava contra. A força-tarefa da esquerda apresentou dezenas de emendas, fez uma série de discursos enfáticos em defesa dos descontos. A esquerda defendeu descontar o dinheiro e chegou a obstruir votações no Congresso para manter os descontos rodando sem fiscalização. Isso é jornalismo. Isso é jornalismo. A Malu Gaspar vai ser demitida. Vocês deviam ter levantado a hashtag. Não demitam Malu Gaspar. Já pensou? Já pensou? Não tinha na rede social, né? Internautas solicitam para a Rede Globo não demitir Malu Gaspar após, né, desmascarar Lula. Eita, era uma manchete boa, né? Já pensou essa manchete rodando e começar a notícia? Aí depois tinha que ter um jornalista que pegava a Gazeta, Revista Oeste, botava Malu Gaspar, realmente você vai ser demitida, como é que tá aí o clima na Globo? Aí sim, Malu Gaspar, né, diz que está tudo bem, né? Mas nossas fontes dizem o contrário, não é assim que a imprensa faz? E bota o pau torando. Tem que jogar o jogo da política nessas horas. A MP dizia, por exemplo, que as permissões para que as entidades associativas fizessem os descontos de pagamento de serviço direto na conta dos aposentados teriam que ser revalidadas todo ano a partir de 2020 pelos próprios beneficiários. Ainda explica o que a MP de Bolsonaro ia fazer, como ia dificultar esses descontos irregulares. Na época, já havia denúncias de fraudes, mencionadas 16 vezes na exposição de motivos da medida provisória do governo Bolsonaro. Mas, na discussão sobre o relatório no Congresso, as fraudes foram tratadas pela oposição como desculpa de Bolsonaro para restringir direitos dos trabalhadores. Ah, Bolsonaro tá inventando fraude! Bolsonaro tá inventando fraude! É para atacar os trabalhadores. Rapaz, Lula, tá difícil pra tu, viu? Por isso, essa matéria aqui é CPI. Essa matéria aqui é CPI. A matéria aqui é pra levar a versão impressa, esfregar na cara da Alcolumbre. Falei, e aí, Alcolumbre? E aí, Alcolumbre? Acabou, né, irmão? Não dá. Nem a Globo mais consegue passar pano pro Lula. Por isso, muitos deles propuseram emendas que simplesmente acabaram com a necessidade de revalidação.
ou ampliavam o prazo para o seu início com datas que iam até 2028. Muitas também trocando a revalidação anual por uma verificação a cada 5 anos. Entre as dezenas de emendas que traziam esse tipo de modificação, pelo menos 12 emendas, sendo que são 8 do PT, uma do PCdoB, uma do MDB, uma do PSB e outra do PSDB, tinham um texto idêntico na exposição de motivos que terminava com: assim, revalidar cada autorização anualmente torna o desconto da mensalidade social praticamente inviável. Eles confirmam que ia ser inviável manter o desconto. Eles confirmam. O PT sabia que ia tornar inviável os descontos irregulares. O PT sabia. Tá ali. A prova, em aspas. 8 emendas do PT. Num total de 12 que tá aí o PCdoB também, né? Parabéns. Parabéns, Lula. O mesmo argumento foi usado na sessão que discutiu a medida provisória pelo senador Jacques Wagner. Combater a corrupção, chamar a aposentadoria indevida é bem-vindo. Mas não vamos jogar a criança junto com água suja para fora. Em todas as instituições, seja em sindicato de trabalhador, seja em sindicato empresarial, você vai achar gente boa, gente ruim. Agora, você simplesmente aniquilar a participação dos sindicatos, eu acho extremamente nocivo. Jacques Wagner mostra, mais uma vez, que a medida provisória de Bolsonaro ia dar um enquadro nos sindicatos. Em meio à guerra com o governo pelas modificações na medida provisória, o deputado Zeca Disseu, filho de José Disseu, foi pelo mesmo caminho. É importante esclarecer à população que essa medida provisória não vem para combater as fraudes. Vem não, é? O governo tem todos os mecanismos necessários para combater fraudes, os grandes sonegadores, enfim, para lutar contra aqueles que praticam o mal feito, disse o parlamentar, aspas. Por isso, vamos manter a obstrução naquilo que for necessário para que essa medida provisória não prospere porque ela é ruim para o Brasil. É ruim, é? Ou é ruim para os sindicatos? Uma matéria que mostra o que Bolsonaro fez, quando ele fez, por que ele fez, os motivos expostos pelo menos 16 vezes no relatório, citando fraudes. 16 vezes no relatório. Eu nem sabia disso. Obrigado, Malu Gaspar, por me contar. Né? Grande Messias Bolsonaro. As emendas do PT, 8. CPI, né? Não tem o que fazer. CPI. E eu acho que esse tom da imprensa e algumas movimentações políticas, desde a Federação União Brasil-PP, como o Temer e os nossos governadores democráticos, é um sinal disso daqui. É um sinal disso daqui. Eu acho que o diagnóstico que as pessoas estão fazendo é: Lula acabou. Lula acabou. Para falar isso em números, crise do INSS, repercussão em aplicativos como o WhatsApp só teve 3% de menções positivas. 3%. A cada 100 pessoas, só 3 petistas tiveram a coragem de abrir a boca para falar bem do Lula. Segundo a pesquisa, a repercussão da fraude do INSS também superou outros episódios de alcance nacional, como a internação de Bolsonaro, em abril, e a discussão sobre a anistia do pessoal do 8 de janeiro. Aí veja aqui, ó, pesquisa Quest. Gente, a nota do Globo tá falando de Bolsonaro e da anistia, que realmente assim, não são assuntos de magnitude nacional. São assuntos de quem acompanha a política. O assunto de magnitude nacional, que até quem não acompanha a política acompanhou, foi o episódio do Pix, que até então era o maior escândalo do governo Lula. Olhem este gráfico. Talvez não esteja tão bom para ver, mas eu vou pegar aqui o lápis e vou destacar, ó. Essa linha de baixo, a linha verde, que tá aqui grifando de vermelha, é o episódio do Pix. Essa linha azul que termina aqui em cima, ó, é o escândalo do INSS. Sem brincadeira, ó, aqui o escândalo agora do INSS, possivelmente, ele tá mais ou menos aqui, ó, ele é 3,5 vezes maior do que o escândalo do Pix. O escândalo do Pix destruiu a imagem do governo Lula, assim, uns 5, 6 pontos percentuais mais fácil. É o marco
da guinada da desaprovação. Imagina quando sair. Imagina quando... Eu acho que em algum momento vai ter que ser uma pesquisa. Eu acho. Na verdade, até saiu uma pesquisa. Que é a Futura. Mas a gente já fala dela. No levantamento da Quest, eles saem até analisando as ondas. Eu peguei aqui algumas. Nesses eu botei as 3. Mas tá ali, ó. Primeira onda. Até chegando no pico do Mandetta, né? Primeira onda acontece no dia de deflagração da operação, com mensagem de teor predominantemente noticioso. Então era só notícia, né? Polícia Federal e CGU deflagram operação contra fraudes. Vai colocar a notícia. Fraudes no INSS. 97,6 aposentados não autorizaram descontos. Saiba como agir. Aí, essa daqui não é 100% noticioso, né? Você vê, ó. No tempo do Bolsonaro, não tinha essa fuleiragem aí de tanto roubo de dinheiro desse país. Aí tá ali, né? Mesmo após semanas de deflagração, o escândalo envolvendo o INSS continua sendo um dos temas políticos mais discutidos nos grupos monitorados pela Kensider, plataforma de monitoramento de grupos de mensageria da Quest. O segundo pico acontece após a divulgação do relatório da Polícia Federal e mensagens passam a ter maior teor político. O assunto se manteve em alta nos dias seguintes, mas foi no dia 29, quando o monitoramento registra um novo pico de mensagens. O motivo foi a divulgação do relatório da PF detalhando a extensão da fraude, que teria causado prejuízo estimado em 6,3 bilhões. Neste segundo momento, as mensagens apresentavam tom noticioso e acusatório. Em grupos de direita, o possível envolvimento do irmão do Lula no esquema para acusar o presidente de corrupção foi o principal tema. As mensagens relembravam escândalos de governos anteriores e ressuscitam termos como Luladrão. Que bobagem, não façam isso. Além disso, bolsonaristas responsabilizam Lula e o PT por uma suposta revogação da lei antifraudes que havia sido sancionada por Bolsonaro. Absurdo! Olha o irmão do maior ladrão do Brasil em ação. 6 bilhões. Será que é de família? O povo alopra no WhatsApp, viu? Eita! Outro comentário ali, ó. Irmão de Lula comanda sindicato investigado em rombo de 6,3 bilhões no INSS. Lula está esticando sua viagem na Europa para não ter que lidar ainda com escândalo. Um covarde. Ê, Lula! O bicho tá pegando, meu irmão. Escândalo do INSS substitui discussões sobre a saúde de Bolsonaro e tem repercussão muito superior à anistia. Você dá uma olhada ali, né? Ao menos do período. Isso daqui a gente mostra que realmente, como a questão da anistia, ela precisa ser mais explorada na hora de você conversar com outras pessoas. Mostrar para as pessoas, explicar. Muita gente ainda não sabe o que é a questão da anistia. Saúde de Bolsonaro. A internação de Bolsonaro teve mais, né, engajamento do que a pauta da anistia. Não pode ficar em segundo plano isso. O pessoal tem que trabalhar para furar a bolha. Aí a pesquisa Quest, ela monitorou até o dia 10 agora. Então tem dias depois. Mas eu quero ver a pesquisa, desculpa, a da Futura. Futura até dia 10. Eu quero ver o resultado da Quest. Quando é que vai ser a próxima Quest? Ou, não sei, uma Atlas Intel também, né? Seria muito bacana. Ver aí. Deixa eu ver aqui se na internet me diz alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Botar próxima pesquisa Atlas Intel. Próxima pesquisa Atlas Intel. Olha. Aparentemente a Atlas Intel publica no início de cada mês. Eles publicaram agora 3 de maio. Então, pela lógica, vai ser 3 de junho. Próxima pesquisa, deixa eu botar aqui. Quest. As pesquisas Quest também são normalmente início do mês. Então vai ter que esperar aí. Tem que esperar até o início do mês pra gente realmente ver aí, né? Como é que vai estar o clima pra Lulinha. Mas na pesquisa futura, ela tem também a questão eleitoral. Eu já mostro. Tá aqui. Calma. Esse gráfico aqui, eu achei ele... A informação que tá aqui, eu acho sensacional.
Segunda Futura. 72% dos brasileiros estão acompanhando o escândalo do INSS. A cada 10, 7 pessoas estão acompanhando. E aí perguntam: você acredita que o governo federal já sabia dos descontos irregulares nas aposentadorias? Lula já sabia de tudo? 72,4% dizem que sim. 21% diz que não. 6,2% não sabe. Como avalia a condução do governo no escândalo? Péssimo, 47%. Regular, 18%. Ruim, 14%. Bom, 11%. Não sei, 4,7%. Ótimo, 4,4%. Se você somar o ruim com o péssimo, vai dar 61,3%. Parabéns aí, viu, Lula? Parabéns aí, viu, pai? A culpa é tua. A culpa é tua, Lula. Sidônio fica nessa. Não, a gente vai responder e deixa no Deus dará. O Deus dará. Sidônio tá só macetando pra cima do Lula. E aí o povo achou que a culpa é do Lula, né? Então, gente, orem pelo Sidônio. Agradeço aí todo o trabalho que o Sidônio vem fazendo. E aí, na hora que foram ver, né? Pesquisa. Na espontânea, Bolsonaro. É quando pergunta, sabe quem pode se candidatar à presidência? Bolsonaro. E na espontânea, e aí, é Bolsonaro também. Cenário de segundo turno, Bolsonaro tá vencendo quase 10 pontos de diferença. Deixa eu ver se ela tá aberta aqui no computador. Tô lembrando agora que eu não coloquei. Tá aberta aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, avaliação da presidência, né? Lula. Cadê, ó? Ótimo, bom, regular, ruim e péssimo, né? Ruim aqui, ó. Ruim e péssimo. Pera aí. Ah, tá. Ótimo, bom, regular, ruim e péssimo, né? Isso aqui é ruim e péssimo. E aqui é regular. O Lula, 47,9, ruim e péssimo. Regular tá mais ou menos aqui. Prioridades, né? Quais são as prioridades do presidente da República? Aí vem aqui, ó. Segundo turno. Bolsonaro leva de 10% na frente. 47 contra 36. 36,7. 10 pontos de frente. Aí o Caiado perde pro Lula. Parabéns, Caiado. A Michele Bolsonaro vence com folga também, mão nas costas, né? O que é o sobrenome Bolsonaro. A Tarcísio também leva. E o Ratinho Júnior empata tecnicamente, mas aparece na frente. Curioso, essa precisa colocar o... Essa turma não colocar o Romeu Zema, né? Nosso governador democrático. Mas tá aí. Aí nesse momento, né? Cadê o Chapolin? Cadê o Chapolin? Quem poderá nos defender? O próprio desgaste imagético, tanto do executivo quanto do judiciário. O que nós identificamos aqui, né, pensando aqui de Brasília, e temos visto nos últimos 3 anos, é que essa coalizão que você muito bem levanta do executivo com o judiciário resolveu muitos problemas do governo, sobretudo na esfera fiscal, nos 2 primeiros anos de mandato. Agora, se o ambiente político se adensar em torno de uma ideia, e aqui eu volto na minha primeira fala, de que a corrupção volte a ser um tema central, um eixo norteador do debate político com implicações eleitorais, caso a oposição faça esse movimento, o judiciário vai ficar contra a parede e provavelmente não tem como se negar a descumprir uma decisão que ele mesmo fez em passado recente. Mesmo porque o Supremo nunca foi propriamente petista, né? Assim, ao longo da trajetória. Ele virou uma aliança ocasional e conveniente contra o bolsonarismo, mas ao longo da história, enfim, da história recente, inclusive, na Lava Jato, incentivou, estimulou a Lava Jato, pelo menos no começo. O consórcio já pulou do barco, né? A Globo ainda tá, mas o consórcio pulou. O Estadão é oposição, a Folha nem fede nem cheira, mas não é mais base aliada do governo Lula. Só sobrou a Globo, né? Folha, Metrópolis, Veja, tá assim, nem fede nem cheira, sendo que Veja tá um pouco mais de oposição, né? E Folha e Metrópolis fica meio neutro em relação ao Lula. Estadão tá em oposição total. Congresso, o pessoal já deu um pontapé no Lula. Já chutou, né? Corre daqui. O partido da base não respeita mais o Lula.
E agora você tá vendo CNN discutir, né, com toda a normalidade do mundo, toda a normalidade do mundo, né, a parceria entre o executivo e o judiciário, toda a normalidade do mundo, mas você vê que o que está sendo discutido no final do dia é o quê? E aí? Até onde o Supremo vai sustentar o governo Lula? É engraçado quando ele fala, né, talvez o Supremo tenha que desfazer o que ele fez, né, tipo assim, o que? A descondenação? Vai descondenar o Lula? Pô, não manda o Lula de volta pra Curitiba, não, que é sacanagem. Aí tá por fora. Esse é o cenário do Brasil hoje, né? Essa convergência de eventos, ela é muito curiosa. E eu acho que a movimentação do Temer entra exatamente nesse vácuo, porque não existe vácuo, né? Uma percebeu. O Bolsonaro está inelegível, o judiciário vai cuidar dele, Lula está sendo destruído, agora a gente pode botar o trator na rua e passear. Finalmente, o poder da presidência da República vai voltar para as nossas mãos. Desde a era Temer e diante do Temer, desde a era FHC, a terceira via, o sistema, quem comanda esse Brasil nunca esteve tão perto de voltar à presidência da República. Resta saber se o povo brasileiro vai engolir esse engodo dos governadores democráticos que sentam no colo do Temer. Eu falo, não, peraí que não é assim que a banda toca, não. Deixa eu ver esse comentário aqui. É tipo, não lavou a alma, né? Mas acho que esse cara aqui, ele comentou, não faço a mínima ideia quem é. Mas que ele fez uma pontuação, assim, em poucas palavras, muito boa. Como diz ali a Aliette, né? Resumiu tudo em poucas palavras. Um país governado por bancos sempre terá dívidas. A saúde governada por grandes farmacêuticas nunca curará doenças. Um Estado governado pela corrupção nunca conhecerá a justiça. Uma nação governada pela mídia financiada nunca saberá a verdade. Mas de pouquinho em pouquinho o povo tá acordando. E vamos lá, vamos que tem mais. Bom, se lembra da dama do tráfico? Pois bem, estão procurando ela, viu? Se tiver alguma informação, avisa aí que ela tá foragida tem 100 dias. Ela é tipo bolo, né? A justiça não encontra, mas direto não, né? Mas você vê que foi passear lá no Planalto, né? Em 2023. É, Jesus. Eu não sei se é Planalto, né? Não sei onde é que fica o Ministério da Justiça. Ela tava lá no Ministério da Justiça. Aí estão procurando ela. Só pra avisar vocês, se tiverem alguma informação, avisa aí. E aqui? Lula escolhe Vaguinho para comando dos portos do Rio de Janeiro. Vaguinho. Vamos lá. Quem sabe faz ao vivo. Eu nem abri. Eu acho que eu sei mais ou menos onde é que tá. Vou abrir aqui 3 meses, botar os 3 em ordem, março pelo final. Aqui já é o suficiente. Ops. Vamos lá. Vamos voltar a janeiro de 2023. Governo Dilma. Tem um capítulo do Primeiros Escândalos. Ministra do Turismo. Janeiro de 2023. Miliciano ligado à ministra de Lula foi citado em relatório de CPI de Freixo. Quem era a ministra de Lula? Daniela do Vaguinho. Por que do Vaguinho? Porque ela é a mulher do Vaguinho. O Vaguinho que Lula nomeou para cuidar dos portos. Novo presidente da Embratur, Freixo, diz não estar constrangido com elo de ministra com miliciano. Cabe a ela falar sobre. Bonde de miliciano que apoiou ministra de Lula foi ligado a 100 mortes. Grupo político de ministra do Turismo mantinha tropa clandestina de PMs na prefeitura de Belfor Roxo. Olha aqui agora, ó. Vaguinho que Lula nomeou, prefeito da cidade e marido de Daniela Carneiro, manteve 9 agentes trabalhando no município de forma ilegal. Terceiro miliciano tem laços com o ministro do Turismo. Mais um. Quarto miliciano tem laços com o ministro do Turismo. Número de milicianos ligados à ministra chega a pelo menos 5. Grupo político de ministra do Turismo foi denunciado por uso de homens armados contra empresários. Ministro dos Direitos Humanos e irmã de Marielle silenciam sobre elo de titular do turismo com milicianos. Aliados de Lula dizem que o presidente vai exigir indícios concretos antes de demissão de ministros.
A primeira bola fora do capitão do time Lula. Entenda. Mateus Leitão, né? O entenda é clássico. Aí vem o Breno Altman. Não há algo estranho quando uma parte da militância de esquerda, especialmente petista, fica mais invocada com a paralisação dos entregadores previstas para o dia 25 do que com a presença no governo de uma ministra que tem elos aprovados com líderes milicianos. Você vê que a crise na esquerda não é de agora. A crise na esquerda só fez se intensificar. A Globo noticiava, né? Quarto suspeito de integrar a milícia ligada a Daniela promoveu reunião para divulgar a candidatura da ministra. Aí o Breno Altman compartilhava o Bruno Torturra. É justa e necessária a exposição das relações da ministra com milicianos, assim como a indignação que está provocando. É hora de trocar, sem compromisso com o erro, e depressa, até porque já está caindo na conta de Lula a seleção fisiológica do União Brasil. Olha a União Progressista do Ciro Nogueira do Rueda. É a União Brasil. Como Lula se aproximou da família de Vaguinho, ligada à milícia. Campeão de voto é a sessão meteórica, que é a ministra ligada a miliciano. Servidora relatou ao Ministério Público a ação eleitoral em favor da ministra de Lula. Ministra do Turismo de Lula gastou 1 milhão do fundão em gráficas que não estão funcionando no interesse cadastrado. Isso só em janeiro, viu? Deixa eu ver se em fevereiro teve alguma coisa. Em fevereiro tem um capítulo também de escândalo ministerial. Mas não lembro se tem algo dela. Deixa eu ver. Vai, não tá aqui de novo? Ei, Jesus. Vaguinho, lá vai Daniela do Vaguinho. Ministro ligado a milicianos ajuda a PT em locais distantes da esquerda. Estranhos aí, viu? Deltância no MP do Rio contra a ministra do Turismo. As relações do prefeito e da ministra com a milícia. Como o grupo político de Vaguinho e de sua mulher, né? Alimentou e foi alimentado pela milícia de Belford Roxo. Mas que coisa, viu? Lula minimiza ela de ministra com milicianos ao tratar casos só como uma fotografia. Grupo político de Vaguinho operava cargos fantasmas na prefeitura de Belford Roxo. Deixa eu ver se tem uma coisa em março. Eita! Cadê? Tá... Era só uma foto. É esse aqui, com certeza. O Lula falou que era só uma foto, né? Com o miliciano. Lula disse que Juscelino está fora do governo se não conseguisse explicar. Ah, não é esse aqui, né? É do Juscelino, é só pra abordar um... coisa. Ah, não vai ter ela aqui, não. Eu boto aqui. Ctrl F. Daniela... Eu vou botar Vaguinho. Vaguinho. Ah, isso mesmo. No mesmo editorial do Estadão também fala da Daniela do Vaguinho. Aqui, ó. A personagem de Daniela e seu marido com ex-PM era tão evidente que o Estadão trazia mais informação relevante. O ex-PM conseguiu progredir para o regime semiaberto após receber oferta de emprego como assessor de uma secretaria da Prefeitura de Belford Roxo, administrado pelo marido da ministra. O miliciano também foi chamado de liderança por Daniela após uma caminhada de campanha. Ainda compareceu à festa de aniversário do prefeito de Belford Roxo, o Vaguinho, né? O marido da ministra após a campanha de 2018. Mas segundo o Lula era só uma foto. Aí agora... Lula vai deixar Vaguinho comandar os portos do Rio de Janeiro. Olha, eu ia fazer aquele comentário maldoso que a direita gosta de fazer, né? Mas aí eu vou deixar pro meu amigo Decache fazê-lo. O Gilberto Maringoni, né? Um intelectual aí da esquerda, não sei se dá pra chamar ele de intelectual, mas um militante da esquerda conhecido, professor, filho do PSOL, ele posta a notícia e comenta: se isso for real, é um escárnio. Sai o governo neoliberal ou de direita e entra a gestão do Vale Tudo. Vaguinho, integrante do Centrão, é acusado de ter vínculos com o submundo carioca. Giro à esquerda aqui, só se for piada. Aí o nosso companheiro Decache da tropa fala assim, ó: talvez o sujeito seja capaz de alavancar um determinado comércio informal pelo porto do Rio de Janeiro, né? A porta de entrada. Pergunto pra você, né? Que comércio informal é esse aí que o Decache tá falando? Que pode utilizar o porto, né? Pra você fazer informalidades?
Esse Decache tá meio golpista, viu? Esse Decache. Disfarça, Decache. Faça pra não saber que a gente tá junto dessa daí, irmão. Esse é o governo Lula. Esse é o governo Lula. E aí o pessoal comenta, né? PT virou o velho MDB. Diz professor ao debater rumos da esquerda. E eu nem lembrava daquele tweet do Bruno Altman, né? De janeiro de 23. Serve de reforço pra isso daqui, né? O professor Luiz Felipe Miguel, da UNB, afirmou que o PT se tornou o velho MDB ao participar do primeiro dia da série de seminários intitulada O Futuro da Esquerda Brasileira, que ocorre lá na Fefelete. Segundo o cientista político, o partido de Lula adotou uma atitude de jogar o jogo político como ele é, sem esperança de transformá-lo. Porque o Lula não quer mudar nada. E aí, com outras palavras, ele deixa claro que Lula é a esquerda que a CIA gosta. É a esquerda criada pelo Golbery. É o menino do Golbery. O velho MDB, a qual Miguel se referiu, foi o partido que uniu diversas correntes políticas que se opunham à ditadura. No regime dos generais, vigorava o bipartidarismo. A Arena era governista, o MDB, a oposição consentida. Sabe? A esquerda permitida é o PT. Vocês conhecem a direita permitida e vocês odeiam ela. Pois bem, a esquerda tá com raiva do PT porque o PT também é a esquerda permitida. Com a redemocratização, o MDB virou para o MDB e se transformou em um partido com capilaridade pelo Brasil e disposto a compor com os governantes da vez. É o PT. É a grande frente ampla. Sem nenhuma ideologia, sem nada. Aí, enquanto o PT aí pegue sua derrocada, ontem o Felipe Barros deu uma ótima notícia. Para mim é ótima. Acabo de designar o André Fernandes como relator na CREDEM do meu PL da Soberania Nacional, também conhecido como PL das ONGs. Excelente nome para uma batalha essencial em prol do Brasil. Vejam só. Tenho que falar, né? Não dá, né? Vou ter que falar, né? Olha, por que o Felipe Barros pôde escolher o relator? Porque ele é o presidente da comissão. E por que o Felipe Barros é presidente da comissão? Porque Felipe Barros é da turma que não fica com papo de maluco de é melhor perder em pé do que ganhar de 4. Agora o projeto pode avançar, né? O projeto pode avançar. Esse projeto aí, se andar, aí sim, viu? Isso vai trazer um legado. Isso realmente vai colocar um freio nessa vagabundagem aí que tá rolando no Brasil. Por presidir a CREDEM, enquanto presidente da CREDEM, você também pode fazer várias missões internacionais. Sim, acredite. Isso faz parte das prerrogativas, né? Vida de deputado é vida boa. Mas, vida boa ou não, Felipe Barros, lá nos Estados Unidos, já aprovaram, né, o convite ao Mike Pence e o Felipe foi lá conversar pessoalmente, né? Bater um papo. E foi porque foi como presidente da CREDEM. Em visita, né? Vai lá como representante, assim, ó. O Felipe Barros não chega lá como um político, né? Um deputado qualquer. Você lembra dessas movimentações lá nos Estados Unidos, quando vê assim, House of Committees, né? Um negócio desse. Que era tipo assim, uma comissão de segurança, tipo a CCJ deles. Então é isso. O peso institucional é diferente. Enquanto uns lacram, outros trabalham, né? Então, parabéns aí, viu, Felipe? Parabéns. Aí, nesse meio do caminho, uma treta aí que eu acho que não vai ferir o coração de ninguém, porque não envolve tanto assim a política do dia a dia. Mas eu não tava passando no Twitter, não teve como eu não ver esse history aqui da Cíntia Chagas, da senhora Cíntia Chagas, falando assim, ó. Vou falar o que a Pitanga escreveu, né? Cíntia Chagas surfou e agora melou. Nova Peppa. Cíntia Chagas escreveu: sim, eu sou de direita. Todavia, preciso pedir que parem de me associar ao bolsonarismo. Pelo amor de Deus. Fui parar lá muito mais pela minha guerra contra o Todes do que por convicção. Aliás, falando em Deus, parem de me associar ao catolicismo construído por vocês também. O meu catolicismo não agride, ao contrário do catolicismo da internet. Chega!
Não estou aqui para atender às expectativas de quem quer que seja. Caso queiram me filiar a algum ismo, que seja o cintiachaguismo. Sou complexa demais para ter de seguir regras com cujos preceitos nunca concordei. E depois ela volta para resumir. Em resumo, sou de direita e não sou bolsonarista. Em caixa alta. Chega! Aí o Alex Moretti, acompanha o estúdio desse cara, ele escreveu uma coisa que eu discordo dele. Ele fala assim, ó, você não é de direita, Cíntia. Sinto muito, minha querida. Alex, ela é de direita. Ela é de direita. E esse é um ponto que a direita começar, sabe, a aceitar. Gente, olha só. Eu vi uma postagem de um rapaz. Tô na dúvida se tá no comentário desse post aqui ou foi outro post. É um rapaz, vez ou outra, ele é um jovem. Vez ou outra ele tá lá nas lives também no canal secundário. É o José. Ele falando assim que esses termos esquerda e direita, no final de você brigar com isso, cara, é um conceito que vem lá da Revolução Francesa. Ele tá falando do século XVIII. Do século XVIII pra cá, até agora, só tem 2 blocos, onde de um lado todo mundo pensa de um jeito, e do outro lado todo mundo pensa do mesmo jeito. Só tem 2 posições, só 2. Ou é uma, é outra. Já se passasse lá 300 anos, só tem essas 2 opções. Não tá vendo, gente, que só esses 2 termos não explica muita coisa? Ah, não é de direita, é de direita sim. Por isso que eu falo que o antipetismo é pouco. No final do dia, o que essa galera toda é antipetista. Não é por convicção. Sim, a pergunta que eu faço pra vocês é uma pergunta profunda. Qual o país que vocês querem construir? Qual é a direita que vocês querem formar? Sabe? Assim, que vai ter uma base meio que negociável e o restante dá pra gente conversar. Assim, que não é cláusula pétrea. Não, independente de ver se isso é bobagem, isso é coisa pouca, sabe? Mas o grosso mesmo, e aí, é o quê? O que é que realmente faz parte? Porque vai ser impossível. É impossível você pegar um país com 210 milhões de pessoas e dividir pessoas em apenas 2 grupos e esses grupos serem amigos. Assim, todo mundo que estiver no grupo é amigo. É impossível. É simplesmente impossível. Simplesmente impossível. A outra lição aqui, né, que assim, mais uma vez, dentre tantas, né, dá pra nascer também um grupo pra gostar de ser passado pra trás, vamos falar assim, né, usar o termo mais pesado. Ô, turma que gosta de ser passado pra trás, a turma da direita também, né. Aparece a pessoa, dá 2 gritos contra o Lula, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Aí já começa aquela ladainha de sempre. Minha Nossa Senhora, chato pra boneco, viu? A vida é um pouco mais complexa, né, gente? Como a própria Cíntia Chagas falou. Um pouquinho mais complexa. Deu 2 gritos contra o Todes, contra os Wokes, aí já tá abraçado, pegou no colo. Não, momento de união. Esse tipo de coisa só acontece por conta dos emocionados. Turma de lavar a alma. Aí a Vanessa Navarro, né? Fala Camargo, Navarro comenta assim, ó. Por Cíntia Chagas, né? Por esse tipo de perfil, que continuarei dividindo a direita, se assim o dizem. Divido sim, divido o bem do mal, o oportunismo do leal, o surfista do que caminha junto. Podem discordar, gaguejar, chorar. Se não gostar, é só não me seguir, né? Sou Bolsonaro e ponto final. Assim, pensem, cara. Pensem mesmo, sai de coração, numa boa. Pensa mesmo assim, o que é que vocês esperam. O Petrópolis segue a linha mais ou menos do Alex. É impressionante como esses parasitas não se incomodam nem um pouco em serem chamados de bolsonaristas quando estão boletando sem pudor nada do Bolsonaro. Aí eita! Aí tu acertou no alvo, Petrópolis. Na hora que o dinheiro tá entrando, todo mundo é bolsonarista. Mas basta a fonte secar ou dar ruim, ou já ganhou dinheiro suficiente, que de repente viram direito independente, críticos construtivos ou qualquer outro rótulo conveniente. Nunca foram bolsonaristas, claro. Agora são de direita, mas sem Bolsonaro. A cara de pau é de fábrica. Essa corda de sanguessugas nunca representou a direita de verdade. Antes de Bolsonaro, todos tinham asco de assumir qualquer coisa remotamente à direita. Foi só o homem levantar a cabeça e sacudir o país que brotou do chão um enxame de oportunistas tentando surfar no que ele construiu. Vocês não são direita, vocês são apenas aquilo que sempre foram. Oportunistas com discurso reciclado e zero compromisso com o Brasil.
talvez também, não sei direito, né? Se é só oportunista. De esquerda eu sei que essa turma não é. Mas, rapaz, não dá 2 meses aparece um caso desse. Não é, a cada 2 meses aparece alguém decepcionado e já uma nova versão de um ciclo se repete. Aí, diante disso, a gente é quase no nosso finalmente. Eu quero falar disso em uma matéria que envolve o Gustavo Lima. Era coisa que eu ia comentar ontem, mas não deu tempo. O Carlos Pereira no Estadão escreveu um texto, ele traz uma reflexão interessante, mas eu acho que o diagnóstico dele não é tão bom. Mas a discussão é boa, que ele fala assim, ó. A ideologia mora na urna presidencial. Partidos políticos brasileiros sempre foram criticados por sua baixa definição ideológica e fraca aderência programática. Suas campanhas, marcadas pelo personalismo, tendem a privilegiar conexões diretas entre candidatos e eleitores, em detrimento de vínculos partidários duradouros. No entanto, tem-se observado uma inflexão. Esse cenário tem mudado. Por quê? Porque partidos de direita, e Bolsonaro, vêm assumindo identidades ideológicas mais claras e plataformas programáticas mais consistentes. Vêm se posicionando com mais nitidez no espectro conservador e cada vez mais demonstram menor disposição de negociar cargos e recursos em troca da diluição de seus princípios em coalizões heterogêneas. Prazer bolsonarismo, né? Não é os partidos de direita, é o bolsonarismo. E o que explica essa mudança? A chave está na decisão estratégica de disputar ou não a presidência da República. No presidencialismo multipartidário brasileiro, partidos que optam por lançar candidatura própria ao Planalto tendem a desenvolver um perfil ideológico mais definido. Ao buscar projeção nacional, são compelidos a oferecer programas de governo e a se diferenciar de seus concorrentes. Em contraste, partidos que renunciam à disputa presidencial e adotam uma estratégia estritamente legislativa têm incentivos distintos. Coerência ideológica pode ser um fardo, não a vantagem, pois reduz sua flexibilidade para aderir a governos ideologicamente distantes. Nesse contexto, ambiguidade programática torna-se uma estratégia nacional, permite manter portas abertas para futuras negociações. A inelegibilidade de Bolsonaro, principal figura da direita, criou um vácuo que impulsiona os partidos conservadores a se reposicionarem. Sem um candidato natural, abriu-se espaço para o fortalecimento ideológico da direita, agora menos dependente da liderança personalista e mais voltada à construção de plataformas próprias. Mas então, a plataforma está exatamente ligada, É porque a figura de Bolsonaro não é a figura personalista. É a figura que traz consigo meio que um arquétipo, E um arcabouço de ideias bem incluída. E quando você pensa no Bolsonaro, você pensa naquele governo que é tolerância zero a bandido, que polícia é prioridade, que a vítima é prioridade. É ou não é? Aquele governo que você pensa logo na defesa. O cidadão tem que ter o direito de se defender. Você vê assim, é uma das primeiras coisas que vem na cabeça é a questão da segurança pública. Não tem como. Porque essa ideia está associada ao Bolsonaro. Ele conseguiu isso. Ele meio que se tornou a ideia também, Quando você fala, você joga na mesa bolsonarismo, vai ter vários pontos de vista diferentes, mas vai ter várias coisas que as pessoas todas vão falar. Acho que todo mundo vai concordar assim. Até quem não gosta de Bolsonaro, o cara lá, ele diz, ainda que ele fala assim, é da boca pra fora, mas ele se preocupa com isso. Ele se preocupa com isso. Então, assim, realmente, a disputa pela presidência da República requer, alguma pauta, porque o povo precisa ter algum tipo de conexão com o presidente. E ninguém tem, Porque o tempo passa, o tempo voa. E quais são os programas desses partidos? Coisas genéricas reduzir impostos. E vai fazer isso como? Quero coisas concretas, reais e palpáveis. Aí ele vai para terminar falando o seguinte: já no campo da esquerda, a dominância de Lula tem interditado esse mesmo processo. Desde 89, o PT tem oferecido o candidato presidencial da esquerda. Com isso, os demais partidos progressistas tornaram-se satélites do lulismo com baixa autonomia programática. Uma eventual saída de Lula na disputa de 26 poderá alterar esse quadro. Sem um candidato unificador, é provável que esses partidos abandonem sua posição subalterna e passem a investir na construção de identidades mais nítidas, inclusive com candidaturas próprias ao Planalto.
Disputar a presidência define não só o tamanho da ambição partidária, mas também o grau de coerência ideológica que o partido irá adotar. No Brasil, a trajetória majoritária é a principal bússola ideológica dos partidos. Aí que eu fecho o vídeo com esta nota, porque essa mesma direita, né, momento de união, o inimigo do meu inimigo é meu amigo, não vamos criticar, ai, Pablo Marçal. Cara, quando apareceu o Gustavo Lima, teve gente aí com mandato falando de Gustavo Lima presidente. Ah, embaixador. Tudo pra surfar o hype. Gustavo Lima posa ao lado de Hugo Mota, Rueda e Ciro Nogueira em Nova York. Essa é a manchete. Mas o que tem de engraçado? Quero ressaltar aqui que eu não sou candidato a nenhum cargo político. Em 26 não serei candidato nem mesmo sou filiado a qualquer partido. Agradeço imensamente as manifestações de carinho e apoio para entrar na política, mas esse não foi nem será meu objetivo. Pensei muito bem, garantiu. E nessa mesma entrevista o Gustavo Lima disse: quero que todos os lados políticos se unam em prol do povo brasileiro. Vou continuar minha carreira artística e tocar meus negócios. Peço a todos, né, respeitem a minha opinião, minha posição e a minha imparcialidade de forma justa e respeitosa. Assim como ocorre na vida de outro brasileiro que expressa seu ponto de vista, que é um ponto de vista diferente, disse o cantor, que também se disse atacado depois de ter declarado suas intenções eleitorais e ponderando que nunca criticou o atual governo Lula. Gustavo Lima faz questão de falar que ele é imparcial, que ele torce para todos os lados, que ele nunca criticou o governo Lula. Eu nunca critiquei o Lula. E tinha deputado federal de direita. Ah, embaixador. Que direita vocês querem criar, sabe? Qual caminho vocês querem criar? Qual o caminho? O que vocês querem? Qual o plano? Qual o plano? Qual o caminho, sabe, a ser tomado? Enfim. Eu sigo observando a queda do governo Lula e as rapinas, os urubus, né, voando lá, vindo a carniça, fazendo a festa, né? Que Bolsonaro tá inelegível. Ninguém mexe uma palha pra tornar Bolsonaro inelegível. Ninguém mexe uma palha. Se eles quisessem realmente Bolsonaro candidato, eles estavam falando disso todo dia. Porque a gente fala disso todo dia. Todo dia. O PT, lembra o que era o Lula. O PT fazia, aprontava, tocava o terror. Mas os governadores democratas, no máximo, mandar uma notinha assim na imprensa, mas se movimentar mesmo, chamar o povo pra vir junto, bater na tecla, bater do nada, né? Do nada, tudo quieto, ele vai lá, entra na jogada pra reclamar do que tá acontecendo. Ah, os governadores democratas, se mexam, se movam. Se movam, vamos nessa, senhores. Vamos nessa, senhores. Mas é isso, né? Eu fico por aqui. Deixa aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos. Siga meu trabalho, né? Sempre, né? Siga meu trabalhinho, me ajudar um pouco mais, passando no canal. Temos um Valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas Brasileiro, kimpaim.com.br. Vou mandar lá no Telegram o vídeo lá da CNN, falando desse possível rompimento do judiciário com o executivo. E aí sim, né? Deixo para você um grande beijo e abraço e nos vemos amanhã. Fui!